Deixa eu sugerir que o prefeito falasse com ele encontrou a prefeitura primeiro. Posso sugerir que você faça um levantamento aí do seu secretário, esse tipo de coisa, antes da gente... Sim. Hoje ainda é muito prematuro, né, para responder isso aí com exatidão, mas porque a gente optou por ir em alguns setores, que são setores que prestam serviços que refletem diretamente na população, embora a gente já tenha trabalhado no período de transição muito, a gente sabe que a cidade tem muita dívida, nós sabemos, eu só não quero ser aqui leviano em dizer um valor menor ou maior do que a cidade apresenta realmente de dívida, mas a gente sabe que a cidade está bem endividada. E qual que é o nosso papel? O que a gente vem fazendo nesses meses e hoje a gente consegue fazer? Pelo primeiro dia, a gente já percebe que a gente consegue fazer com mais efetividade pela facilidade nas informações. O que a gente preza muito é a redução de gastos. Hoje, não sei se vocês viram pelas redes sociais aí, eu já fiz um corte num contrato de 1,5 milhão anual, 1.533.000 por ano de locação de veículos. Então, no decorrer dos dias aí, vocês vão poder acompanhar. Tem contrato, claro, para a gente cortar, a gente necessita de chamamento público, de abrir concurso, de novas contratações, que são contratos de prestação de serviço, mas a gente já está trabalhando e a gente sabendo dos desafios que nós teremos, pelo fato da cidade estar endividada, como eu disse para vocês, né, não sei valores ainda, mas pelo um raio-x aí que nós fizemos, a gente já conseguiu identificar isso e ainda hoje nós iremos fazer um decreto, né, vou baixar um decreto de contingenciamento para a gente poder apurar todos esses contratos de uma maneira mais formal, até para fazer as negociações dessa dívida. Então a gente sabe que as necessidades são muito grandes, o desafio é grande, a cidade tem bastante dívida, só que tem uma coisa boa, no início não vai ser tão fácil, porque a gente vai cortar alguns serviços para fazer redução de gastos, reduções consideráveis. Então, o início talvez seja um pouquinho mais difícil, mas logo aí nos primeiros meses a população já vai sentir os reflexos, até porque algumas questões são questões de gestão, de organização, que nós já começamos a colocar em prática a partir do primeiro dia. Hoje tivemos algumas ações aí nos pontos principais que vai ajudar nessa contenção de despesa e no bom atendimento da população. Quais foram os primeiros gastos que foram paralisados? Além do aluguel de carros que eu vi lá na rede social. A gente tem um aluguel de veículos, que é um gasto muito alto. Nós fizemos já uma contenção. Tudo isso a gente vai assinar o decreto agora, mas a gente já vem trabalhando. Alguns serviços de manutenção, serviço de roçagem, serviço de varrição, alguns outros serviços que iriam iniciar, né, que seria o serviço da coleta seletiva, por exemplo. Esse serviço soma aí quase R$1 milhão mês. Então é um contrato que vai somariam aproximadamente 12 milhões ano. Então a gente já começa com um corte considerável. Nós vamos trabalhar agora o corte do serviço de portaria, que vai mais aí quase 2 milhões ano. A redução de alguns contratos de locação também, que são aí um valor considerável. Nós temos alguns outros contratos também na área de limpeza, que a gente consegue economizar aí, eu acredito que uma média de 6,5 milhões, 7 milhões ano. Então a gente está falando aí de uma redução aproximada de tudo que a gente vai fazer. A gente pretende, isso não é uma garantia para o munícipe, não é uma garantia, mas a gente está trabalhando para aproximar-se de uma redução de gastos de aproximadamente 30 milhões ano. Eu quero fazer uma pergunta da área da saúde, que preocupa muito nós munícipes, né? A questão da área da saúde, que a gente sabe que tem um corte de exames que já bateu na porta até mesmo antes de vocês chegarem. E pensando nisso, quais são os próximos passos, mesmo que consiga essa prorrogação de 90 dias, daí para frente, com esse corte dos exames lá do HGS? Nós estamos buscando algumas saídas, né? Uma das saídas é a contratação de um laboratório via Conisud, porque como o corte foi realizado
para todos os municípios que são atendidos pelo ConeSud, o Hospital Geral ele atendia os 8 municípios. Então, a gente fazendo uma licitação via consórcio, a gente consegue ganhar na quantidade. Então, a gente consegue redução de custo, pelo número de exames que serão comprados. Paralelamente, nós estamos trabalhando para montar o nosso laboratório municipal, que já é uma proposta nossa de governo. Então, a gente já vem trabalhando assim que passaram essas eleições. Então, a gente já está trabalhando, inclusive, nós já conseguimos um direcionamento com uma deputada, que vai mandar o recurso para nós montarmos o nosso próprio laboratório e a gente fazer essa manutenção pelo município. Então, existe já 2 trabalhos em andamento. Da ata de preço pelo consórcio, pelo ConeSud, e o nosso laboratório próprio. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, Charles. Desde que o senhor ganhou a eleição, o senhor tem, junto com o vice-prefeito Alain, encampado uma grande luta por busca de recursos tanto na esfera estadual quanto na esfera federal. Uma dessas ações resultou, por exemplo, na Escola do Futuro, que eu sei que é a menina dos olhos aí do governo. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa luta pela Escola do Futuro e também de outras lutas que estão sendo possíveis por conta dessa busca de recursos de outubro, novembro até agora. Essa busca iniciou-se agora logo após o resultado positivo das nossas eleições, o êxito das nossas eleições, por conta de nós sabermos que o orçamento no primeiro ano ele é difícil, enxuto, a gente pega já heranças de outras gestões e nós sabemos que o orçamento ele é anual. Então, o empenho nosso foi necessário agora no final desse ano para a gente poder ter resultado já no primeiro ano de gestão. E com isso a gente conseguiu aí aproximadamente 30 milhões em compromissos, claro, né? O dinheiro só é contado depois cai na conta da prefeitura. Mas aproximadamente 30 milhões de reais foram compromissados para vir para a cidade. Dentre esses 30 milhões são os 4 milhões destinados pelo deputado Eduardo Nóbrega para a gente construir a Escola do Futuro. Foi escolhida na região do Jardim de Jacira, que nunca teve um equipamento público dessa natureza. É uma região hoje periférica da nossa cidade, a gente quer levar o máximo de dignidade possível para aqueles alunos. Uma escola com piscina, com quadro de futebol, com todo o atendimento necessário para a dignidade da nossa criança. Então, assim, a necessidade que nós tivemos foi de iniciarmos esse trabalho longo, de buscar recursos, fomos a Brasília, diversos deputados federais, nos inscrevemos em alguns programas, tivemos a agenda, principalmente no Ministério da Saúde, que nos ajudou muito. A agenda que nós tivemos lá no Ministério da Saúde viabilizou outras reuniões online, virtual com eles, e algumas orientações que vai contribuir muito para a nossa cidade, coisas que a gente tem direito e basta a gente desenvolver um trabalho agora para buscar. Então foi muito importante já para o primeiro ano de gestão nosso. Essa escola será período integral? A situação que o senhor encontrou a prefeitura a partir de ontem, a partir de hoje, é muito diferente do que você imaginava assim que você ganhou a eleição? Assim que ganhamos as eleições, a gente já começou um trabalho de bastidores, né, para buscar saber, para buscar entender qual seria fazer um diagnóstico da próxima gestão. É pior do que eu imaginava. Eu imaginava que a cidade não teria investimento, como hoje o orçamento mostra isso, né? Nosso orçamento mostra que a cidade tem um recurso para fazer manutenção do que já tem, né? Pagar conta, pagar funcionário, não tem recursos destinados para investimento. Então eu imaginava que seria isso, que não teríamos dívidas. Mas infelizmente o cenário é pior sim do que eu imagino. Bom, prefeito, o senhor falou de corte de 1,5 milhão de contrato de locação e também que o senhor deve fazer roçagem. Isso afeta como a população? Esses 1,5 milhão de locação não tem nenhuma viatura, nada que é essencial para a população. E a roçagem, a gente sabe que agora começa a período de chuva, o mato cresce muito mais rápido. Você vai fazer com os funcionários da prefeitura, qual que é a solução para a cidade também não ficar abandonada? A gente viu que na roçagem é uma equipe que a empresa fornece, é uma equipe bastante reduzida e o custo é muito oneroso para nós. Então a gente vai abrir chamamento para a frente de trabalho, inclusive, a gente vai já estar com isso, com esse corte, a gente vai conseguir também investir em implementos, né, para roçagem. Hoje existem tecnologias aí de um equipamento que com um mês de roçagem aí que a prefeitura paga hoje, ele compra, por exemplo, 4 roçadeiras que
que vão no trator, não sei qual que é a especificação, mas faz o trabalho de muitos homens. Então a gente vai investir em tecnologia, vai investir em implementos para a gente conseguir reduzir custo e otimizar o serviço. E em relação ao contrato dos veículos, não, é só veículo utilizado, era o veículo utilizado pelo prefeito, utilizado em algumas secretarias, que a gente consegue substituir, no meu caso, o veículo do prefeito, o município tem um veículo próprio, então não precisa de locação desse veículo. E o próprio veículo do prefeito, né, Ramon? O carro que era, as especificações, né? Sim, sim, exatamente. Então, na realidade, você não vai reduzir nenhuma viatura? Não, isso não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Antes da eleição, você foi na Associação Comercial de Rio das Artes e assinou alguns compromissos. Eu queria saber de você se esses compromissos estão ainda em vigor, né? Você ainda está nesse pensamento. Sim, com certeza. A gente já está fazendo uma programação na CIS, né? Para a gente voltar lá, para a gente colocar essa pauta 15 em andamento. A gente já conversou via Conisud a questão do Porto Seco, que faz parte dessa pauta. É um projeto muito importante para nós, interessante. E além disso, né, a gente vem buscando algumas situações que vão refletir diretamente na região, como, por exemplo, a alça de acesso do Rodoanel, que a gente conseguiu na semana das eleições uma agenda com o governador. Pedimos para que isso fosse visto pelo Estado como uma prioridade. Então foi realizado já um esboço de um projeto para a gente avaliar, e aí nós teremos, aí ficou compromissado, e nós tivemos um ganho muito grande, que foi inserir no orçamento do Estado o valor da construção da alça de acesso do Rodoanel. Foi inserido, tanto é que nós participamos da votação do orçamento justamente para isso, para a gente acompanhar. Claro que todo o orçamento de Poder Executivo pode existir uma suplementação, né? Pode ser remanejado, mas a gente tem, além de ter garantido esse recurso, através de um trabalho político muito forte com os deputados que nos apoiam, a gente acompanhou isso e fez esse pedido para o governador. Então a gente acredita que o governador vai cumprir com a gente, e isso, voltando no que a gente estava falando na pauta 15, isso vai ter um reflexo na nossa região. Cidade de Embu-Guaçu, por exemplo, que fazia todo um trajeto para passar pelo centro de Itapecerica para ir até o Embu, ela vai conseguir acessar lá pela rodovia José Simodouro Júnior, que é a estrada do Crispim. Então, a gente vai ter um impacto positivo no trânsito central da nossa cidade. Que utiliza a Avenida Niterói. Que utiliza todas as avenidas aqui para sair. Isso. Então, eles vão entrar lá pela estrada, vão cortar lá pela estrada José Simodouro Júnior, que sai lá no Jacira, onde vai ser a alça de acesso do Crispim, lá no Crispim. E quando o senhor fala, prefeito, sobre os corredores empresariais, é isso que o senhor está dizendo, né? Com relação às alças de acesso do Rodoanel, beneficiará esse corredor. Os corredores. A gente até mudou, a gente já tinha uma ideia de corredor empresarial, né, na campanha, só como depois a gente conseguiu avançar com a alça de acesso do Rodoanel, a gente tende a construir novos centros empresariais na cidade. Então agora nós estamos avaliando. Tem uma área na cidade que vai receber uma infraestrutura grande de um projeto do governo federal, lá próximo, que eu acho que a gente vai conseguir, uma área que ainda não é adensada, que a gente vai conseguir mudar o zoneamento para as empresas se instalarem ali. Então a gente vai ampliar esse trabalho, mas claro, corredor empresarial para a gente, o crescimento econômico depende muito disso. Então para a gente é uma prioridade. Aonde é a Dersa? Onde é o prédio da Dersa? Não, o corredor empresarial, a alça de acesso do Rodoanel, né? Isso, a alça de acesso. Uma ali e a outra no Crispim. São duas alças de acesso. Mas só para perguntar sobre a alça de acesso, vai ter abertura ou só saída para o Rodoanel? Só acesso ao Rodoanel. Acesso. Só acesso. Acesso. Tipo, por exemplo, Entrada, né? Não, entrada. Você vai entrar no Rodoanel. Você vai estar na Armando Salles e vai entrar no Rodoanel. Você vai ter acesso. Aí você não tem a saída do Rodoanel para o Armando Salles. Você não tem. Ali, nesse ponto. Mas Porque... tem. Não. Também não. Por quê? O projeto ele é um projeto maior. Então, assim, a curto, médio, porque a gente pretende trabalhar muito para que no máximo no início de 26 comece essa alça de acesso. Então, aí a gente, curto prazo, eu entendo isso, né? E tem um ano para que isso aconteça. São feitas as alças de acesso, as entradas. O projeto contempla uma transversal que vai sair na Regis Bittencourt. Essa é a segunda fase. Na segunda fase estão previstas as saídas
na rodovia Prefeito Bento Rocher Domingues, perto do Delfim Verde. Tá. E aí ela continua e vai até a Regis Bittencourt, lá perto do pedágio. Então vai ser essa obra grande. Ela ainda vai até a Raposo. A Nova Raposo é a transversal, são 10 quilômetros de transversal. Ela vem da Nova Raposo, Regis Bittencourt e Prefeito Bento Rocher Domingues, próximo ao Delfim Verde. Aí ali você vai ter entrada e saída ao Rodoanel. O porquê? Na Bento Rocher Bento é Domingues. saída, né? Não, vai ser entrada e saída. Porque é para beneficiar, aí já fica próximo a José Simão, lá, ao Crispim mesmo. Isso. Ao Embu-Guaçu. Ah, tá. Entendeu? Tá. Mas no primeiro momento, por isso que eu falo, projeto Curto prazo. A curto É prazo. as alças aqui. Essa obra maior, por exemplo, aí é uma obra de 1,3 bi. Então é uma obra que o Estado vai se onerar muito e é coisa É que muita demora coisa. um pouquinho mais, porque também é um projeto que ele é muito complexo, né? Não é só ir lá e construir. Então depende da apropriação, depende de uma série de coisas. Mas as alças de acesso já estão previstas. Essa é a curto prazo. Curto prazo. Prefeito, a segurança é um tema que está sendo muito motivo de desassossego da população de Facilite. Diante do crescimento dos casos de insegurança, quando é que você pode dizer que a população vai sentir que seu governo, o que você pretende fazer para que essa sensação da população melhore e as pessoas se sintam mais seguras na cidade? A gente já adotou algumas medidas nessa transição, inclusive uma das buscas de governo nossa. Existe um compromisso ainda que não foi 100% firmado, mas existe já um direcionamento de um recurso para nós construirmos o nosso COI, Centro de Operações Integradas, que é uma central de monitoramento que visa integrar as polícias em geral, né? Integra a Polícia Civil, integra a Polícia Militar. É um sistema de monitoramento com câmeras inteligentes. O que a gente previu aí é um sistema com mais de 500 câmeras na cidade. Já existia um estudo técnico para isso. Nós precisamos do recurso, estamos trabalhando muito para buscar o recurso. Nesse sistema a gente consegue integrar diretamente no sistema ostensivo e preventivo Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, trabalhando de uma forma inteligente, né, identificando onde estão fazendo ronda os veículos tanto da Polícia Militar quanto da GCM, para que eles possam ter uma ação mais assertiva. Então, digamos que aconteceu um crime lá no bairro do Jacira, e a viatura da GCM está aqui no Parque Paraíso, mas a viatura da PM está lá, então a PM é acionada nesse sistema de integração. Então, o que nós buscamos é um sistema inteligente e tecnológico, porque nós temos hoje aí aproximadamente 100 homens na nossa GCM, é uma quantidade muito defasada. A gente vai trabalhar para fazer um concurso, para chamar mais guardas, mas mesmo que a gente dobre, ainda não é o suficiente. A gente tem que trabalhar com tecnologia e informação para a gente poder gerar segurança para a nossa população. Já existem câmeras de vídeo monitoramento aqui na cidade? Existe... Elas estão em funcionamento. Existe um sistema, mas assim, o que faz a diferença nesse caso é o sistema e não as câmeras. Tá. Então, por exemplo, esse sistema é um sistema inteligente, ele atende uma programação. Então, se lá o operador programou, por exemplo, pessoas com as mãos levantadas, quando a câmera identificar pessoas com as mãos levantadas, vai aparecer na tela aqui para o agente. E aí o agente vai identificar a prática do crime e vai localizar uma viatura. Então, esse sistema é caro, não é barato, mas é o sistema que vai trazer segurança para a nossa população. Então, é esse sistema que nós estamos buscando. Amanhecer seguro. E em relação à saúde? E em relação à saúde? No final do governo passado, houve muitos problemas na saúde, ameaça de greve, uma série de situações. Eu imagino que essa turbulência ainda se estendeu até o final do ano, não tenho certeza, mas o que eu queria saber é o seguinte: como que você vai trabalhar para resolver esses problemas, porque a saúde é o maior problema, não só de Tapicerica, mas as outras cidades também, então toda vez a gente tem que fazer essa pergunta, Sim, com certeza. Saúde é um problema regional, mas como que faz para garantir que a população seja assistida e resolver essa questão com os funcionários, com os servidores, com o pessoal que faz atendimento? Essa questão, inclusive da greve que aconteceu, o atendimento nos pronto-socorros na maternidade, os pronto-socorros e a maternidade são atendidos por uma organização social, por uma OS.
cujo contrato iniciou-se em 6 de dezembro agora de 2024. Então a gente já está pegando uma herança aí do governo passado, um contrato que subiu consideravelmente, era um contrato que aproximadamente de 31, 32 milhões ano, foi para 46. Então, por isso que eu digo, vai ser um desafiador, a gente tem que economizar muito e buscar recursos, para a gente conseguir continuar o atendimento. Mas a gente já, hoje pela manhã, né, nós tomamos um café da manhã no almoxarifado, identificamos algumas situações e fomos já para o pronto-socorro. Esse é um grande desafio nosso, justamente para entender esse contrato, para entender o que a gente pode melhorar. Fizemos algumas mudanças lá, de gestão mesmo, para melhorar o atendimento. Identificamos algumas situações que daí a gente vai ter que agir com a empresa para fazer algumas alterações, algumas modificações para a gente melhorar o atendimento da população. Mas eu acredito que lá dentro, hoje nós tivemos já um olhar de que a gente consegue mudar o sistema de atendimento, a gente vai conseguir atender muito melhor o nosso cidadão. Prefeito, o senhor colocou que o senhor pegou a prefeitura, está pegando a prefeitura com muitas dívidas. O primeiro ano de governo se considera como um ponto de expectativa muito grande da população. Qual a estratégia que o senhor pretende usar para que a expectativa seja maior do que a desilusão? É justamente isso. Com esse decreto de contingenciamento, a gente consegue fazer o parcelamento dessas dívidas, avaliar a priorização, né, a prioridade, para a gente poder fazer o pagamento e utilizar com essas economias que a gente está fazendo, esses recursos que nós trouxemos, a gente trabalhar com investimento também para a população já sentir a diferença no governo. E a gente, naturalmente também, com algumas ações que a gente quer implementar, a gente consegue reduzir os atendimentos na saúde de urgência e emergência, por exemplo, né? A gente quer trabalhar dando um atendimento prioritário na atenção básica. A gente pretende trazer o Corujão da Saúde, onde a gente vai comprar a um preço muito acessível consultas, comprar exames, para a gente utilizar, fazer um trabalho mais preventivo e economizar nas pontas aí, na questão de atendimento de urgência e emergência, isso na saúde, né? Mas em todos os outros setores também, a gente poder otimizar ao máximo o recurso que a gente tem e fazer o parcelamento dessas dívidas aí que a gente, infelizmente, que nós herdamos e a gente vai ter que honrar. Complementando um pouquinho na linha do que o Márcio perguntou, em quanto tempo você acredita que a população de Itapecerica da Serra vai olhar e falar assim, caramba, a gestão Ramon está mudando a cidade? Eu quero que no primeiro mês eles já enxerguem isso. Que a gente já mostre alguma ação que a população... Claro que muita coisa não depende de nós, primeiro mês não é nada para uma gestão, nós estamos falando. Mas eu estou trabalhando muito, desde que eu ganhei as eleições, eu trabalhei muito para que a gente, nesse primeiro mês, consiga. Isso não depende só de nós, porque a gente depende de questões alheias à nossa vontade aí, né? Por exemplo, algumas ações que a gente vai fazer para melhorar a saúde, para melhorar a infraestrutura, a segurança. Então, assim, mas no máximo aí, em alguns projetos aí, em 4 ou 5 meses, com certeza a gente já vai entregar. No aniversário da cidade, a gente vai realizar entregas, já que vão impactar diretamente na vida da sociedade itapecerica. Só complementar, é uma carência muito grande a questão chamada cultura. Tá? A gente percebe uma carência regional. Né? Lazer, cultura. É uma carência regional. Itapecerica talvez não seja diferente das outras. Gostaria que o senhor colocasse a proposta para esses dois setores. Hoje a gente tem um espaço que é de lazer e cultura, né, que é o Parque do Povo. Então nós estamos trabalhando muito para levar novas atrações, para transportar a população, para a gente trazer a população até o parque. Tem muita gente nos bairros da nossa cidade que não tem entretenimento porque não tem como vir para o parque. Então a gente quer fazer isso, trazer a população, ao menos final de semana. A gente quer trabalhar algumas parcerias público-privadas para que essas atrações aumentem. Nós temos ações simples que dependem exclusivamente de trabalho da secretaria, como, por exemplo, a gente quer montar o cinema no bairro, a gente quer levar... É um projeto que é muito simples, mas a gente vai conseguir integrar a família itapecericana nos bairros da cidade, levando
um atrativo. A gente quer fazer isso todos os sábados à noite, para as famílias se integrarem, e isso vai ser implantado nas ruas, haja vista o recurso que a gente tem. A gente quer montar uma coisa que não demanda muito custo, é o nosso estúdio audiovisual, para preparar os nossos jovens, para que os nossos jovens possam produzir. Hoje, nossos jovens, tem muitos jovens talentosos na cidade, e não só jovens. Nós temos muitos talentos nas nossas igrejas também. Então, acho que a gente vai conseguir produzir através desse estúdio audiovisual criado na Secretaria de Cultura, a gente vai conseguir produzir todo tipo de artista, né? Mas a gente frisa bastante o jovem, que hoje a questão do funk, a questão do MC está muito em alta aí, e muitas vezes tem muitos talentos, e esse jovem, tendo uma vez a oportunidade de ser produzido, ele mesmo consegue fazer a divulgação. E o artista gospel, o artista que a gente visitou na campanha mesmo, visitou muitas igrejas, a gente percebe que muitos talentos estão ali para serem desabrochados e dependem de alguém para estender a mão. E esse projeto foi construído de fato na nossa campanha, onde a nossa Secretaria de Cultura vai conseguir atender essas questões, dentre vários outros projetos aí. Ramon, eu tenho uma dúvida. Esse contrato da saúde, ele já não estava incluído em exames? Porque eles haviam contratado os exames de sangue, havia sido contratado pelo Nakano, mas não há mais esse contrato? Porque você falou sobre outras opções, mas esse contrato você não citou. Não, esse contrato, existe ainda aí uma ata de preço, que uma ata de preço é um valor, acredito que existe ainda um valor de 500 ou 600 mil para gastar de exames. Sim. Não existe o valor, existe um contrato que possa ser comprado exames. Mas isso é um valor muito pequeno porque a gente quer, pela demanda que nós temos, né? Então, porque no hospital, qual era a demanda do hospital, senhor? Você teve acesso a isso? A demanda do hospital eram feitos aproximadamente 35 mil exames, só que exames clínicos. O laboratório, essa ata de preço, são para exames de imagens, tá? Então, assim, a ata de preço do exame de imagem, talvez a gente vai fazer um chamamento para transformar num contrato de verdade, a gente vai conseguir recursos para isso. Isso é para atenção básica, para a gente buscar zerar essas demandas, essas filas, tanto de especialidades quanto de exames. Agora, os exames de atenção básica, que é a atenção primária aí, que eram feitos exames clínicos, esses o Hospital Geral fazia para nós em média 35 mil mês, embora a necessidade para gerar quase dobrava, são de 70 mil mês. E até mesmo, Ramon, em cima da própria pergunta da Karen, a questão do exame laboratorial, que ocorreu de fato, Era feito, não? sim, mas foi por meio de emendas impositivas dos vereadores. Até mesmo eu, na ocasião, destinei uma parte da minha emenda para aquisição de exames, foi em cima dessa ata. A gente estava numa fila de espera de aproximadamente 8 meses. Chegou um determinado momento. Aí foi onde nós, vereadores, nos juntamos, aí implantamos destinamos as nossas emendas, deu aproximadamente 1.400.000 dos 12 vereadores. Sim. E a gente conseguiu zerar, naquele momento, a fila de atraso que tinha, porque já esses 36 mil exames que o Estado disponibiliza, já não estava dando conta. Já não dá conta, na verdade. Por isso que chegou esse atraso. Atrasou e ficou há 8 meses, algumas unidades básicas de saúde da cidade. Aí nós mandamos esse recurso, só que é um recurso fixo, determinado, não é contínuo. Então esse recurso já acabou. Então é o que nós precisamos muito do Estado, e o Estado está fechando as portas para nós. Mas deu prazo. Isso, mas deu um prazo de 90 dias, como o Ramon já explicou, já que está em processo já licitatório para contratação de um laboratório. Complementando só do que é referente à saúde, para falar sobre o poupa-tempo da saúde, que seria da sua proposta de governo, Sim. Da proposta de vocês, que também teria o atendimento especializado, exames clínicos e exames de imagem. Como que é curto, médio ou longo prazo? É uma proposta médio. A gente vai buscar agora zerar as filas com o Corujão, que é o mecanismo mais rápido que nós adotamos. Não demanda nenhum tipo de obra, as clínicas já estão prontas. Talvez a gente até faça o poupa-tempo de uma forma diferente, nesses mesmos termos, desse mesmo sistema, a gente deixa o poupa-tempo. Como as clínicas são todas no centro da cidade, a gente consegue, talvez, ao invés de fazer num prédio público, o cidadão ele entra num prédio
num centro de especialidades médicas, por exemplo, é atendido no poupa-tempo da saúde, né? Entra no poupa-tempo, é atendido com o clínico, dali ele já é encaminhado diretamente para essa clínica, mas no mesmo dia de atendimento. Para isso, nós precisamos zerar as filas de demanda. Então ele leva aí médio prazo, porque a gente tem uma demanda reprimida muito alta na saúde, principalmente falando de exames aí, especialidades. Prefeito. Não. Prefeito, vindo para cá, já em Itapecerica, eu desviei de muitos buracos, vias principais, até crateras. Esse problema de infraestrutura, malha viária, é realmente um problema crítico em toda a cidade. E em quanto tempo o senhor vai deixar as vias principais trafegáveis? É um problema crítico em toda a cidade. Hoje, inclusive, já estivemos, na manhã que nós estivemos no almoxarifado, a gente já veio se preparando. Hoje a gente substituiu um contrato de locação de veículos, um caminhão que não era tão utilizado, por um caminhão espargedor, que é um caminhão necessário para fazer trabalho de pavimentação, onde a gente está montando esse caminhão há muitos anos não se tem na prefeitura e é extremamente necessário para se fazer esse trabalho. Então a gente já se preparou para isso e acredito que essa semana ainda, amanhã, talvez a gente já comece com o trabalho de tapa-buraco nas vias principais aí, embora algumas ações ainda demandem licitação, mas a gente já quer mostrar esse cuidado, esse atendimento. A gente já se preparou para isso em alguns equipamentos que nós já trouxemos para a administração. É um serviço próprio da prefeitura? É um ou serviço. Uma empresa... Não, nós vamos buscar fazer de um serviço próprio, justamente porque ele não tem condições de contratar a empresa. Então, esse tipo de serviço tapa-buraco, a gente já está preparando uma equipe. Na transição, a gente já começou a preparar essa equipe, começou a preparar os equipamentos, os implementos, para a gente poder tocar esse trabalho com um funcionário concursado e com os equipamentos que a gente tem. Claro, esse caminhão foi uma exceção que a gente teve que colocar, talvez tenha um rolo também que a gente tenha que colocar, mas é uma necessidade. A gente precisa colocar esse serviço para andar. O serviço rápido, então. O serviço é rápido. Você vai resolver rápido. Sim, rápido. A roçagem também? A roçagem, sim, a gente já está trabalhando, vai fazer o chamamento da frente de trabalho agora. Começa um novo, a gente está recrutando toda a frente de trabalho para focar nesse serviço, uma vez que a gente vai fazer esse corte. Então a gente já está fazendo isso o mais rápido possível. O que vai demorar, não demora tanto, mas demora um pouquinho aí, acredito que 2, 3 meses por conta do procedimento, são a compra dos implementos que otimizam esse serviço. Então hoje o que um trator faz com uma roçadeira, a gente tem um trator novo na prefeitura, para vocês terem uma ideia lá, com pouca utilização. E esse trator ele vai ser equipado com esse equipamento que vai fazer, pelo menos no serviço de roçagem, esse trator com esse implemento, um implemento que custa aproximadamente R$50 mil, ele vai fazer aí um trabalho de vários homens. Então tem 2 tratores que a gente já está, um é novo, o outro a gente vai começar um trabalho de manutenção para ficar adaptado, para a gente adquirir 2 implementos desses, que vai dar conta de fazer um trabalho grande e economizando, né? O principal, a gente manter, é o ideal, você ir lá e contratar uma empresa que vai dar conta de todo esse serviço, mas a gente precisa ter recursos para isso. Nós não temos, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Então não adianta eu sonhar em ter uma empresa aqui que me custa R$1 milhão por mês, sendo que eu não tenho como pagar isso. Eu tenho que me reinventar com 150, 200 que eu tenho para me sobrar recursos para outras prioridades, para pavimentação, para saúde. Saúde é a grande prioridade nossa hoje. Porque nós estamos em janeiro, né? Mês de chuva. Vai. O último temporal, 9 de julho, alagou, né? Lá embaixo alagou, e a população, eu acho que como alguém comentou aqui agora, a população enxerga isso que a população percebe muito, é o buraco, é o mato, é a chuva, é a enchente, né? Que são coisas pontuais, mas necessárias. Sim, com certeza. Mas esses serviços que nós estamos cortando isso a gente consegue rever repor com tranquilidade, porque era um serviço que onerava muito o município. Nós víamos que onerava muito o município, mas não tinha grande eficiência. Então, assim, com o que a gente tem, acho que a gente consegue já substituir. E a eficiência até mesmo, né, Ramon, é uma eficiência praticamente zero, porque é o que a professora falou agora, o que nós estamos passando. É mato, é buraco, é sujeira, é tudo. Nós estamos apenas um dia de mandato. É muito triste um contrato desse tamanho
e não ter eficiência na ponta. A gente vê, como bem o nosso amigo falou aqui, a avenida principal da cidade, uma 15 de novembro, crateras, que cabe um carro ali dentro. Vem acontecendo acidentes ali constantemente, que a pessoa desvia do buraco, já pega a pessoa já na outra faixa. Então, a Mandu está intransitável, Isso. como outras avenidas da cidade. É muito triste a realidade que nós estamos passando. Isso é reflexo do mandato passado. É triste a realidade. Então nós estamos hoje otimizando recursos para a gente poder trabalhar no que é prioridade e no que vamos fazer de tudo para poder fazer com a nossa mão de obra própria, para que as coisas aconteçam, né, Ramon? É isso. Se hoje, só concluir, só complementar o raciocínio do Alan aqui, que é importante. É isso que nós estamos. Se a gente estivesse pagando 1 milhão por mês, mas a cidade estivesse limpa, tivesse um brinco, hoje é o primeiro dia de mandato nosso, nós manteríamos, mas não está. Então a gente tem que buscar uma alternativa que resolva o problema da população. O prefeito fez um comentário há instantes e gostaria de poder ter uma ação que impactasse a cidade dentro de 30 dias. O prefeito já tem algo que o senhor possa nomear para a imprensa regional? Eu trabalho hoje para a gente começar o mais rápido possível, não sei se em 30 dias, mas o que eu queria começar é um trabalho do Corujão da Saúde para a gente começar a zerar a fila de especialidades e zerar os exames. Além, o Corujão da Saúde seria esse projeto? Seria esse projeto voltado para a saúde. Compra de equipamento, compra de exames nas clínicas particulares e compra de consultas nas clínicas particulares. Prefeito, ontem na cerimônia de posse, o senhor fez um discurso bastante emblemático e alguns pontos chamaram a atenção. O senhor falou do legado da sua família, que agora somam-se 10 mandatos, somando Pedro, a Regina e o senhor. O senhor falou da importância da honestidade no poder público e falou também da importância de se servir a população, servir o povo. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, porque foi uma fala ali para aquele público, mas eu acho que a população seria importante ela ouvir isso. Eu acho que o grande problema de toda a gestão aí, da administração pública em geral, é a falta de transparência na aplicação do recurso público. E quando é aplicado com valores exorbitantes. Então, e a gente sabe por qual motivo disso. Isso aí muitas vezes é para favorecer algumas poucas pessoas. Então aí entra o fator honestidade. Quando eu falo fator honestidade, é nós tratarmos o recurso público como ele deve ser tratado. Com cuidado, com zelo e entregando para quem de direito, que é a população. Eu sempre cito um exemplo. Muitas vezes, se o gestor ele pode não aplicar o recurso público da forma mais necessária, talvez, mas se ele aplicou, alguma coisa foi feita. Então, talvez ele deixou de aplicar na saúde e aplicou no esporte, o esporte foi atendido, mas o recurso chegou na ponta. O problema é quando o recurso não vai, aí não é atendido nem a saúde nem o esporte. Então, esse é um princípio da honestidade e o princípio maior não, mas um princípio como qualquer outro é o princípio do compromisso, né? Compromisso e comprometimento, de doação, de trabalhar com seriedade, colocar a equipe para trabalhar. Por isso que hoje eu fiz questão de tomar um café. Meu primeiro ato foi um café não almoxarifado com os funcionários de carreira, os funcionários que levam, os funcionários braçais, que fazem papel muito importante na gestão, papel muito importante na prestação de serviço. Conscientizar que todos nós estamos aqui para servir. Eles, eles assim como eu, deixei claro lá que desde o funcionário de menor escalão até o prefeito não tem distinção nenhuma. Se não estiver aqui para servir, ele não vai estar cumprindo o seu papel. Então, se o prefeito não estiver aqui para servir, não vou estar cumprindo o meu papel. E se o funcionário lá de ponta, lá embaixo, da base de atendimento também não estiver, ele também não está cumprindo o papel dele. Então não tem distinção de cargo, nem de posicionamento, de posição, e sim de postura, sim de compromisso. Então por isso que o compromisso é muito importante. Tanto eu como prefeito, o Alan como vice-prefeito, como todos os nossos funcionários,
tem que ter essa consciência de que nós estamos aqui para servir. Se fosse uma empresa privada, nós teríamos que dar lucro para a empresa. Como uma empresa pública, nós temos que servir o cidadão. Prefeito, faltou transparência, houve desonestidade. Uma desonestidade na gestão do antecessor do senhor? Eu não posso dizer que houve desonestidade, né? Porque a gente, eu não tive essa, posso dizer, eu não tive, a gente não sabe qual foi o objetivo das pessoas, né, na condução dos trabalhos. Mas assim, a gente, como eu estou dizendo para vocês, eu acho que faltou prioridades. Então isso sim, priorizar alguns serviços, talvez na contratação. Aí eu também não critico, porque é a autonomia de cada gestor, né? Eu avalio algumas questões prioritárias que eu estou trazendo para o nosso governo e estou buscando fazer contenção de despesa justamente para isso, para que a gente possa atender as prioridades. Prefeito, eu sei que a minha pergunta é mais para médio prazo, mas a nossa cidade tem um problema muito grande em relação à mobilidade, né? As ruas do centro são afetadas, né? Poucas condições de tráfego. Tem muita construção sendo feita na cidade. Eu não sei até que ponto foi feito essas liberações, mas vias, inclusive, de uma mão só, sendo construídos prédios com mais de 2.000 apartamentos, ou até mais do que isso. E, inclusive, na rua principal, saindo da rotatória, né, de quem vem do Iguaçu, pega-se o caminho principal para chegar no Mandu, ali, esse tipo de coisa, e ela tem muita construção na lateral de empresas, comércio, lojas, salas, e sem acesso. Qual é a sua visão em relação a isso? Qual é a providência que você pretende tomar em relação a esse aspecto? Nós vamos contratar agora, a cidade sempre foi mudando de via, mudando o sentido das vias. Agora a gente vai ter que contratar um estúdio de mobilidade urbana para trazer esse diagnóstico para nós, porque a gente precisa ter um investimento e um olhar clínico diferenciado nessa área mesmo, que só um profissional técnico vai poder trazer para nós. Então a gente já vai trabalhar isso nos primeiros meses, fazer essa contratação para a gente buscar a solução desse problema. A mobilidade, a gente também chega em acessibilidade. A Tapicerica também tem uma dificuldade muito grande para as pessoas circularem na cidade. Então, pensando em mobilidade e acessibilidade, também está dentro desse projeto. Sim, com certeza. Mobilidade e acessibilidade também. Pessoal, vamos abrir para mais 3 perguntas, porque o prefeito e o vice ainda tem mais 3 compromissos ainda hoje. Tudo bem. E eles vão fazer as considerações finais ainda. Então, mais 3 perguntinhas e depois a gente já encerra, tá bom? Prometo que é minha Desculpa, última, tá? tá? Prometo que é minha última. Prefeito, historicamente, as 2 últimas administrações da cidade, os 2 últimos prefeitos adotaram uma postura que acabou tendo resultado negativo na reeleição de ambos. Vocês vieram da Câmara. Os 2 últimos prefeitos tiveram uma relação litigiosa com a Câmara. Em momentos decisivos, a relação foi ruim, foi litigiosa. E, por ser uma relação litigiosa, a gente não pode dizer que foi a relação litigiosa que acabou fazendo com que eles não fossem reeleitos, mas o fato é que eles não foram reeleitos. Vocês sendo vereadores, vocês tendo acompanhado essa história, como é que vocês pretendem se relacionar com a Câmara Municipal de Tapicerica, que foi a primeira casa dos dois, né, prefeito e vice? Sim. Como é que vocês vão fazer essa interlocução com a Câmara? Eu acho que isso pode ajudar, o fato de nós dois termos sido vereadores, né, pode ajudar muito a gente, porque a gente sentiu na pele o anseio do vereador, né, o que realmente o vereador precisa, o que o vereador necessita. Então isso tem facilitado o nosso diálogo com a Câmara. Hoje nós temos aí parceria já com boa parte dos vereadores, os vereadores, todos estão solícitos aí a colaborar com a gestão, a colaborar com um bom andamento das ações para os projetos da cidade. Então, o fato, e a gente sabe, né, a gente viveu, o vereador ele quer participar das ações do município, o vereador ele tem um anseio de, como eu tinha quando era vereador, eu não acredito também que tinha como vereador, que eu anseio de executar, porque o vereador ele é cobrado na ponta mesmo. Então, às vezes o prefeito está aqui, mas quem está lá no bairro é o vereador, como nós
éramos assim, pretendo ser assim como prefeito, mas a demanda do prefeito é muito maior, talvez a cidade também é muito grande. O vereador, ele atua mais de uma forma pontual em alguns distritos, né? E ele consegue estar mais próximo da população. Então o vereador, ele é muito cobrado. Então a gente quer fazer um trabalho muito próximo ao vereador, para o vereador ser atendido, porque o vereador sendo atendido, o vereador ele nunca pede nada para ele, o vereador ele pede para a população. Então o vereador sendo atendido, a população está sendo atendida. Eu acho que isso, a gente trazendo essa valorização para o vereador, buscando atender as demandas, isso vai aproximar muito a gente da Câmara Municipal e vai ter eu acredito que nós tenhamos uma relação amistosa por conta disso também. Alan, quer falar um pouquinho? Não, só complementar o que o Ramon já está passando, é algo, como bem o Ramon falou, o vereador, ele não pede nada para ele pede para o povo. O vereador é quem está na ponta de fato. Eu mesmo moro num bairro, moro numa periferia, a partir do momento que eu saio para fora de casa, já tem um munícipe ali já precisando de algo, já apresentando alguma demanda, e é a gente que está ali abraçando aquela demanda. Só que o vereador, ele não executa, ele depende do prefeito para que as coisas aconteçam. Então eu creio que será fácil o relacionamento nosso com a Câmara. Ali muitos vereadores se reelegeram, a qual eu trabalhei junto com ele na legislatura passada, já temos um relacionamento. Os que entraram novos já do nosso meio, já conhecidos. Então está muito fácil, haja vista a própria sessão de ontem, a sessão de posse, todos os discursos dos vereadores, todos parceiros, todos voltados a fazer um trabalho em conjunto, em prol da cidade, e é o que a gente quer. A gente quer fazer um trabalho bem participativo mesmo, entre os poderes, o legislativo e o executivo, caminhar de forma unânime, ali, de forma em unidade, para que a gente possa atender o anseio da nossa população. E é muito fácil você trabalhar em apoio com a Câmara, porque os vereadores, eles estão na base. Você vê, o primeiro ato nosso hoje foi às 7 da manhã. Hoje ainda se estende, e nós saímos da base diretamente, não estamos lá na ponta, porque aqui é algo maior, é macro, mas os vereadores passam para nós o que passa nos bairros, na base de cada um. Então isso facilita. Muitas das coisas nós aqui dentro do gabinete a gente já consegue resolver. O vereador passa uma situação igual hoje mesmo. Roubaram toda a fiação do pronto-socorro do Jacira. Olha que situação. Foi hoje. Do OBS, né? UBS, né? Foi o OBS. Foi o UBS, né? UBS, me desculpa. UBS do Jacira. Então, os vereadores da região já hoje cedo para nós. Quando foi na hora do almoço, já resolvemos o problema. Já restabeleceu lá o funcionamento da unidade, como outras situações. Então aqui, nessa parceria, nessa interlocução, eles vão apresentar a demanda e a gente, dentro das condições, vamos estar executando. Então isso vai facilitar o bom relacionamento e o bom andamento do mandato da máquina pública. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta mais para o lado político agora. Queria que você comentasse um pouquinho da escolha do seu secretariado. Foi muito criticado pela oposição, né? O Jones gravou, falou que é mais do mesmo, o catadão do Nakano com o catadão do serviço. Queria que você falasse, a sua escolha do seu secretariado foi baseada em quais critérios? O que se responde para a oposição da sua escolha? São as pessoas, eu trouxe para o meu secretariado as pessoas que me ajudaram a desenvolver um plano de governo para a cidade. Então, o nosso plano de governo foi aceito nas ruas pela população. Então, acho que a gente já tem o diagnóstico para um bom governo, cumprir o plano que a população escolheu. A população escolheu um plano de governo. Quem me ajudou a escolher o plano de governo foram essas pessoas que estiveram ao meu lado. Então, essas pessoas se dedicaram, construíram esse plano comigo e aí elas vão executar comigo. Então, foi esse o critério. As pessoas tiveram competência para construir, para desempenhar o plano, agora vão ter competência para colocar em prática. 68% do eleitorado de Itapecerica da Serra aprovou o nosso plano de governo. Isso aí. A resposta tá aí, né? Graças a Deus, foi quem nos ajudou a construir o plano de governo, e o plano de governo deu certo. Então, nada mais justo do que a gente ter esses parceiros guerreiros para poder governar a nossa cidade. Oi? 46, né? É que aqui está desatualizado. 46. Que você viu aqui, mas aqui está desatualizado. 43 votos, foi isso?
É 40.000% aqui, né? 40.858 votos. Mas aqui está desatualizado. Está desatualizado, né? Deu 49, não, 48, 47 ou Quase 40. 47. 47, isso. 47, né? Isso. É isso, 47. Então, vai encerrar a minha parte rapidinho. Onde o senhor não pode errar? Onde eu não posso errar? Bastante coisa, mas deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a principal. Cara, eu acho que a gente não pode errar, eu não posso errar em não atender às prioridades. Porque a gente vem com um conceito de governo diferente. Diferente em que sentido? Todos os governos, claro, né, vêm com um conceito, todo mundo entra, às vezes com um discurso são o mesmo discurso, né? Nós vamos fazer. Mas o conceito é diferente. Qual que é o conceito? Hoje eu não trabalho para uma reeleição, eu não trabalho para satisfazer um ego pessoal, hoje eu trabalho para cumprir uma missão de atender uma população com dignidade. Então, se eu precisar, às vezes, pagar politicamente por deixar de realizar alguma situação que seja talvez até de uma forma popular melhor que a outra, mas eu entender que essa outra situação é prioritária, eu vou estar errando. Eu vou estar errando porque o benefício não vai estar chegando na ponta da população. Então, eu acho que o maior erro que o gestor faz é ele colocar a política, um projeto político à frente da gestão. Então, acho que a prioridade é a gente atender, fazer gestão, trabalhar, eleger as maiores prioridades e a gente dar atenção a essas prioridades e não colocar a política à frente de um bom governo. Então, só agradecer a todos Não, seria você, convite, por esse bate-papo. Mas já... E vocês têm meus contatos lá no grupo da imprensa. Não, você falar disso aqui, amanhã, às 4 da manhã, nós já... Se precisar, quando vocês precisarem para qualquer coisa. Então, agora as considerações finais do prefeito e do vice. Pode falar. Neto, só para complementar, só para aproveitar as considerações, será que você pode citar o nome dos seus secretários, dos cargos? A qual secretaria o nome? Sim. Vamos lembrando aqui, né? Você tem já, né? Você tem? Então, a Karen passa aí para todo mundo, pode ser, Karen? Então tá bom. Gente, tem aqui ainda algumas considerações. O Alan me lembrou bem aqui, quando o senhor tinha pensado, né, em quais as ações a gente veria já uma diferença. A gente coloca em prática amanhã o programa Amanhecer Seguro na nossa segurança. Amanhã, a nossa equipe de segurança já vai estar com os nossos homens nas ruas aí, das 4 às 7 da manhã, a gente vai fazer um trabalho intensivo, porque foi levantado que o maior índice de criminalidade acontece... Oi? O maior índice de criminalidade nosso, ele acontece, o maior índice, na verdade, de roubos, ele acontece das 4 às 7 da manhã. Então, amanhã, que são roubos a transeuntes, aos trabalhadores que estão no ponto de ônibus para ir para o seu trabalho. Então, a gente começa esse trabalho amanhã, que já é o programa Amanhecer Seguro, onde a gente vai trazer boa parte do efetivo da guarda para trabalhar e atuar nesse horário. A gente tem alguns problemas aqui também, uma defasagem de cuidadores, né, para as crianças com necessidades especiais, onde a gente vai precisar, essas economias servirão para isso também. Cuidadores da educação. Isso. Professor auxiliar. Isso aí, professor auxiliar. A gente tem alguns outros projetos também que a gente quer implantar em médio prazo aí, como, por exemplo, a ecoterapia. Nós conseguimos um recurso já com a deputada Nalice Fernandes para implantar aqui na cidade novamente a ecoterapia para 100 crianças, onde a gente quer fazer no Arco-Íris o nosso centro de referência a crianças com necessidades especiais. Obrigado, viu? E lá a gente quer também levar um CAPS infantil, tudo para atender no mesmo local. Onde é o Arco-Íris hoje, a gente quer atender, montar o CAPS infantil, a gente quer colocar a ecoterapia, colocar o nosso centro de referência. Lá já existe uma casa com piscina, a gente quer adequar, adaptar, para a gente já fazer esse atendimento. Então, assim, como nós temos pouco recurso, a gente está trabalhando com o que a gente já tem, para a gente levar o atendimento para a nossa população.
E aí, já fazendo essas considerações finais, para eu passar para o Alan para ele fazer também, eu quero dizer para vocês que eu já falei para todos os nossos, para as pessoas mais próximas, né? A gente está fazendo tudo para ter um governo de sucesso. Um governo de sucesso é um governo que atende a população. Então nós estamos economizando, nós estamos vendo onde os recursos são aplicados de maneira equivocada ou não são bem aplicados. Nós estamos buscando recurso, nós estamos escolhendo as pessoas com o potencial, nós estamos colocando o maior quadro técnico possível. Então a gente está fazendo tudo que a gente pode para ter um governo justo, um governo que a nossa cidade merece. Então, o que eu quero dizer é que nós já estamos dando tudo de nós e vamos continuar dando tudo de nós. E a gente, sem sombra de dúvidas, a gente pede muitas vezes paciência para a população em algumas situações, porque a gente precisa cortar alguns costumes, cortar alguns contratos, cortar alguns gastos excessivos, que é para ir logo nos primeiros meses a gente já dar esse retorno para a população. A gente está colocando aí, nós estamos colocando o nosso compromisso de colocar uma cidade, desenvolver uma cidade e gerar para a nossa população aí uma qualidade de vida melhor. Então é isso tudo que a gente quer, a gente está fazendo de tudo para isso. Então acredito que vai dar certo, porque a gente, buscando fazer da forma certa, a gente sabe que tem como realizar e tem como fazer. Tá bom, gente? Vou passar para o Alan aqui, para ele fazer. Bem, só agradecer a presença de vocês. Pode ter certeza que a nossa casa vai sempre estar aberta para a imprensa da nossa cidade, da nossa região. É um governo transparente que a gente vai fazer, e pode ter certeza que até o aniversário da cidade nós vamos apresentar aí grandes obras para o nosso povo, para a nossa cidade, obras de impacto em diversas áreas, tanto da saúde, quanto cultura, quanto esporte, educação, e tenho certeza que a gente vai junto, né, irmão? Fazer um trabalho aí que vai impactar, com fé em Deus, o nosso povo itapeciricano. Foi para isso que nós viemos, para trabalhar, e isso estamos fazendo já até mesmo desde o dia seguinte das eleições. Eu até brinco, é um mandato atípico nosso, é um mandato de 4 anos e 3 meses. Iniciamos já no dia 7 de outubro de 24 e vamos se estender aí, com fé em Deus, buscando aí parceiros, recursos, trazendo aí a população e sempre passando aí as maiores necessidades, é onde a gente vai estar buscando aí para que a gente possa aí sanar a dor do nosso povo, que o nosso povo vem sofrendo, e muito, em diversas áreas. Então, a gente vai fazer jus à votação que tivemos, vamos fazer jus aí à oportunidade que Deus e a população nos deu, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a presença de vocês em aceitar esse convite já no primeiro dia útil do ano. Vocês estarem aqui essa tarde aqui com nós, cobrindo aqui o nosso primeiro dia de mandato e os nossos projetos aí para o andar aí do nosso mandato, tá bom? Então, obrigado aí a todos, que Deus abençoe. E só complementando aqui, ó, não sei se vocês viram a plaquinha, o gabinete do Alan é do meu lado, ó. O gabinete do prefeito ali, o gabinete do vice. Isso aí há muito tempo não tem na cidade. A única vez que teve foi quando minha mãe foi vice-prefeita, em 2012. Depois isso não mais existiu e agora está aqui o gabinete do Alan do lado, porque são 2 pessoas para trabalhar pela cidade. Então o Alan vai ter toda a autonomia de trabalho, já constrói, ajuda muito. Então isso vai fazer com que a gente tenha mais potencial para atender, né? A gente consiga atender mais.